Como seria se Jesus não tivesse ascendido, subido aos céus depois de ter ressuscitado? Pensa por um momento, como seria ter Jesus ainda hoje aqui, andando entre nós, vivendo há 2000 anos, sem nunca morrer, conversando com pessoas, influenciando pessoas. Como seria o mundo hoje? Imagina como seria evangelizar com Jesus do seu lado. Chegar com uma pessoa assim e falar: ei, fulano, ele morreu pelos seus pecados e ele ressuscitou. Mostra aí, Jesus, mostra a mão, mostra para ele, para ver. E Jesus, fala, continua falando, vai, fala aí. Convence ele de que você morreu e ressuscitou. Imagina como seria bem mais fácil ter Jesus do lado para fazer as coisas, para evangelizar, para discipular alguém. Imagina como seria viver ainda hoje, nos seus piores momentos, nos momentos mais difíceis da sua vida, com Jesus do seu lado. De ter o próprio Jesus te aconselhando, de ter o próprio Jesus te exortando nos seus pecados, nos seus erros, de ter o próprio Jesus fazendo a sua cerimônia de casamento. Pensa nisso, como seria incrível ter o próprio Jesus aqui, para a gente conviver com ele dessa forma. Ele escolheu subir, mas a Bíblia diz que ele escolheu, ele decidiu continuar nesse mundo, continuar se manifestando, influenciando esse mundo por meio de nós. Ele continua falando nesse mundo através da nossa boca, ele continua tocando as pessoas através das nossas mãos, ele continua andando através dos nossos pés. Ele decidiu continuar nessa terra e influenciar o mundo através da igreja, através do seu corpo, através dos seus discípulos, que ensinam o que ele ensinou, que amam como ele amou. E eu coloquei essa palavrinha ali, porque de alguma forma ela é tão pequena, mas descreve bem o que a gente está experimentando e vivendo nesses dias. Para alguns aqui é só o fim de mais um ano de seminário, e que fim. Para alguns, como eu, é final de uma longa jornada de 4 anos, 3 anos de seminário, de uma vida corrida, de ementas e tudo isso. Talvez essa palavrinha leve a gente a distorcer algumas verdades sobre quem nós somos e as verdades sobre o que nós estamos fazendo aqui. Quem é você? Você é só um seminarista? O que você está fazendo aqui? Só correndo contra o relógio para entregar trabalhos, para cumprir ementas, para agradar o setor vida e ser chamado para voltar no que vem? O que você está fazendo aqui? Quem é você? A verdade que a Bíblia mostra sobre quem nós somos ainda no fim de semestre, ainda no final de um ano, a verdade que a Bíblia mostra sobre nós é de que nós... Esse era o momento em que o slide passava. Não está funcionando. Isso aí. Obrigado. Ser discípulo de Cristo é ser amado por Ele e amar os nossos irmãos como Ele nos amou. Essa é a nossa identidade ainda, quando a gente está completamente enroscado, amarrado com prazos e entregas de um final de semestre corrido como esse. Nada muda quem a gente é em Cristo Jesus. O desejo dele é que nós sejamos discípulos dele, amados por ele e amando aos nossos irmãos da mesma forma como ele nos amou. Isso é o que nós somos, essa é a nossa identidade. E o texto que nós vamos ver essa manhã, que está lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 31 a 38. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá, fica à vontade, o texto também vai estar sendo projetado aqui em cima. Esse texto fala para a gente exatamente sobre essa verdade, de quem nós somos e da função que nós devemos cumprir, a tempo e fora de tempo, como discípulos dele. João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículos 31 a 38. Palavras de Jesus. O texto diz assim: Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve.
Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim. Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amém? Um pouquinho do nosso contexto, pode passar? O versículo 1 desse mesmo capítulo diz que Jesus sabia, ele estava completamente consciente de que a sua hora estava chegando. O versículo 1 desse capítulo diz, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele estava completamente consciente de que aqueles eram os seus últimos momentos, talvez suas últimas horas com os seus discípulos. Imagina você no seu leito de morte, com as pessoas que você ama ao seu redor. Você não ia desperdiçar o seu tempo falando sobre o jogo de ontem, você não ia desperdiçar o seu tempo falando sobre novela, você ia escolher as melhores palavras, o suprassumo de qualquer assunto mais importante que houvesse no seu coração para deixar para aqueles a quem você ama. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Jesus sabia que eram seus últimos instantes com os discípulos e, por isso, ele selecionou, a partir de então, o suprassumo do seu ensino aos seus discípulos e à sua igreja, que ele desejava que eles guardassem a partir da sua partida. No versículo 2, também, Judas já havia sido induzido pelo diabo a trair Jesus. Ele já havia conversado com os líderes religiosos de Jerusalém, já havia trocado seu mestre por algumas moedinhas, e isso, a palavra diz, não foi por mera atitude do coração dele. Sim, foi a atitude do coração dele, mas ele foi induzido pelo próprio diabo a fazer o que fez. E Jesus sabia disso também. Não somente isso, nos versículos 4 e 5, conta que ele levantou da mesa, amarrou uma toalha na cintura e começou a lavar os pés dos seus discípulos. O rei do universo começou a assumir ali, diante de todos, papel de escravo, lavando os pés daqueles a quem ele amava, inclusive os pés de Judas, que estava ali ainda. E ele instituiu a ceia do Senhor e ali ele colocou como centro da sua igreja o sangue e o corpo dele, a cruz de Cristo, como o que une cada irmão como irmão. E nesse contexto, percebe que Jesus começa a se dar, mais do que em todas as palestras, mais do que em todas as pregações e milagres que ele já havia feito, nesses últimos momentos, na intimidade dos seus discípulos, ele começa a se colocar como o pão que desceu do céu para se dar como alimento de unidade e amor para esses discípulos. No versículo 31, que é o versículo que a gente acabou de ler, versículos 31 a 33, a gente vê algumas palavras de Jesus que parecem meio confusas. Ele começa a falar de glorificado, glorificará, e o Pai vai ser glorificado no Filho, o Filho vai glorificar o Pai, e vice-versa. E a gente fica meio confuso nesse negócio. E a primeira vez que eu li isso, eu perguntei, o que está acontecendo aqui? Quem vai glorificar quem? Quando vai ser essa glorificação? Que Jesus vai glorificar o Pai e o Pai vai glorificar o Filho? Basicamente, gente, o que a gente tem aqui é o seguinte. Eu coloquei um esqueminha aqui que vai ajudar a gente a visualizar isso. O Filho, pode passar, vai glorificar o Pai, pode passar mais um. Quando ele obedece ao Pai, na sua obediência extrema, a ponto de entregar a própria vida por amor ao Pai. O Pai deu uma ordem e o Filho obedece, por confiança. O Filho confia no caráter do Pai, sabe que o Pai é completamente sábio, completamente confiável, então ele se dispõe a obedecer ao Pai de uma forma extrema, entregando sua própria vida, seu próprio sangue, por amor ao Pai. Então, com a sua entrega, o Filho glorifica o Pai. Com a sua morte, o Filho glorifica o Pai. Pode passar mais um.
E o Pai haveria de glorificar o Filho, pode passar mais um? Ao ressuscitar Jesus e ao transformar aquela entrega absoluta de Jesus em vitória. Aquela humilhação que Jesus sofreu na cruz, imerecida, completamente sobre-humana, Deus transformou, o Pai transformou aquela humilhação em glória. E o que antigamente as pessoas viam como vergonha, vergonha da cruz, hoje nós vemos como nossa salvação, como a honra, a glória da cruz. Então, por ter obedecido ao Pai de forma extrema, de modo cabal, o Pai recompensou o Filho, glorificando a Ele, ressuscitando Ele dentre os mortos, atestando diante de todos que Ele era Filho amado. Então, só resumindo, o Pai glorifica o Filho ao ressuscitar Ele, e o Filho glorifica o Pai ao se entregar em obediência extrema na cruz. Então é isso que ele está dizendo nos versículos 31 a 33. No versículo 33 especificamente, pode passar mais um? Perdão, até coloquei ainda uma frasezinha do D.A. Carson aí. O Carson, ele diz que o momento supremo de auto-revelação divina, o maior momento de glória manifestada, foi na vergonha da cruz. O ponto alto do ministério de Cristo, o ponto alto da glória de Cristo, não foi quando ele multiplicou pães ou quando ele andou sobre a água, quando ele ressuscitou mortos ou curou cegos de nascença. O ponto alto do ministério de Cristo foi quando ele foi levantado diante de todos como um crucificado, como um filho extremamente, completamente obediente ao Pai, completamente confiante e dependente do amor e da vontade do Pai. E essa palavrinha embaixo, que Jesus usa aqui no versículo 33, meus filhinhos, em grego, teknia, é muito interessante, porque essa palavra em todo o Novo Testamento só é usada 8 vezes. Uma vez nesse evangelho, na boca do próprio Jesus, mas 7 vezes no evangelho, ou na primeira epístola de João. Quando você vê lá, diversas vezes, o apóstolo João fica, meus filhinhos, meus filhinhos, ouçam, tal. É interessante se atentar para isso, porque João, no seu ministério, como um apóstolo bem velhinho, demonstrou para os seus co-irmãos, para os seus co-discípulos, co-seguidores com Cristo, o mesmo amor que Jesus demonstrou naquele dia pelos seus discípulos. Ele viu Jesus demonstrando esse amor de meus filhinhos, de afeto, de carinho extremo. E ele reproduziu isso no seu ministério, chamando os seus co-irmãos, os seus co-seguidores de Cristo, de filhinhos também. Ele não inventou aquele amor, ele não inventou aquele carinho. Ele viu tudo aquilo manifesto em próprio Jesus, no próprio ministério de Jesus. No versículo seguinte, ele começa a falar sobre um novo mandamento, versículos 34 e 35. Ele diz, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A pergunta que eu me faço quando leio esse versículo é, por que Jesus disse que esse era um novo mandamento? Pode passar, por favor? Lá em Levítico 19, versículo 18, já tinha um mandamento bem semelhante a esse. Lá dizia, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Isso já estava na lei, na época de Moisés. Ame o seu próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Por que Jesus está dizendo que esse mandamento de amor é novo? O que tem de novo nesse mandamento? Qual a parte nova disso aqui? A parte nova é como eu os amei. Não é mais como eu me amo, eu amo o outro. Eu me amo mais ou menos, razoável, então eu vou amar o outro também, nessa mesma medida. É o máximo que eu posso fazer. Amar o próximo como a mim mesmo. Eu não me amo muito, puxa, eu sou uma pessoa meio sem autoestima, então eu vou amar o outro só nessa mesma medida. Eu me amo demais, eu sou todo vaidoso, então, puxa, vou ter que amar o outro bastante também. Antes, aparentemente, a medida éramos nós mesmos. O quanto nós nos amamos é o quanto nós amaremos o outro. Mas Jesus transforma esse padrão.
Agora, o padrão é Jesus. Como eu os amei, a ponto de entregar a minha própria vida. Um amor extremo, altíssimo. Assim também vocês deverão amar uns aos outros, como eu os amei. Isso é um novo mandamento. Completamente estarrecedor, se você parar para pensar. Não é normal ninguém amar alguém com amor extremo, com amor de morte, de entrega total. Não é normal. Isso é novo, completamente novo. E se Jesus mandou, se o mestre mandou, a gente deve obedecer, certo? Quando foi a última vez que você viu alguém dando a vida por outro alguém? Você lembra de ter visto isso em alguma igreja por onde você andou? Em algum ministério de final de semana que você cumpriu? Quando foi a última vez que você chegou perto de dar sua vida por amor a outro? Quando foi a vez que você chegou perto de abrir mão de algo tão precioso para você, para o benefício do seu irmão, para o benefício de algum colega de quarto, para o benefício de algum colega de turma? É raro a gente ver isso, né? Mas é com isso que todos saberão que vocês são meus discípulos. Não é com o quanto vocês pregam, ou com o quanto vocês memorizam as Escrituras, ou com o quanto vocês são fiéis no dízimos e ofertas, sabe? Para o quão longe você vai como missionário, para quantas línguas você consegue traduzir a Bíblia. Não é esse o medidor de discípulo de Cristo. O medidor de um discípulo de Cristo é o amor de Cristo. Se você ama como Jesus amou, aí sim vai ficar bem claro para todo mundo que você é discípulo de Cristo. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Parece, os versículos seguintes nos mostram que Pedro não estava tão interessado assim nesse novo mandamento. Nos versículos seguintes, versículos 36 a 38, a gente vê Pedro questionando algo para Jesus. Mas, Jesus, eu tenho uma dúvida. E ele não pergunta, como é que eu faço para amar o outro tanto assim? Ou como é que eu faço para abrir mão do meu próprio conforto pelo outro? Como é que eu faço? Aumenta-nos a fé. Não, ele não falou nada disso. Ele só perguntou, mestre, para onde vais? Ele só queria saber disso, daquele versículo lá atrás, versículo 33, que Jesus disse, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão depois. Aí ele só ficou curioso para saber disso. Para onde é que Jesus vai? Eu quero saber qual é o próximo passo do nosso ministério. Está todo mundo em Jerusalém, em alvoroço, todo mundo querendo saber o que o Senhor vai fazer. Eu quero saber também, para onde é que o Senhor vai? O Senhor vai fugir para Roma? O que o Senhor vai fazer? Me conta, eu quero saber qual é o seu próximo passo. Eu não quero saber de mandamentinho de amor, não. Me conta qual é o próximo passo do nosso ministério. Qual é o planejamento que a gente tem para fazer? E ele pergunta para Jesus, no versículo 36, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Jesus estava falando sobre sua morte. Eu vou morrer, e vocês não vão me seguir agora. Mais tarde, porém, vocês vão me seguir. Mais tarde, porém, vocês vão morrer. Mais tarde, porém, não agora. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Você, disse Jesus, dará a vida por mim. Então quer dizer que é você quem vai dar a vida por mim. É isso. Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará nada mais, nada menos do que 3 vezes, que para os judeus é um número bem significativo. Qual foi o erro de Pedro aqui? Parece que ele foi tão fervoroso, né? Tão, Jesus, eu vou dar minha vida por ti. E quantas vezes a gente não canta músicas assim também, né? Te darei tudo, tudo é teu, né? Aquela música do Hillsong fica repetindo, teu, tudo é teu. E a gente canta essas coisas e outras músicas que falam sobre isso, dessa entrega total. Tudo entregarei. Coisas desse tipo. Será realmente que a gente entrega tudo? Será que quando a gente canta essas coisas, a gente não está sendo como Pedro, um tolinho todo empolgado? Eu vou dar minha vida por ti, uhul!
Vamos lá. O que faltou para Pedro? Por quê? Porque ele ouviu o que porque ele ouviu o que ouviu de Jesus, porque ele simplesmente não foi capaz de dar a sua vida por amor a Jesus, sacrificialmente por amor a Jesus. Porque ele não reproduziu esse amor que Jesus haveria de mostrar. Bom, eu acho que a questão aqui é bem simples. Ele simplesmente não conseguiu demonstrar amor como o de Jesus, porque ele ainda não havia visto o amor de Jesus demonstrado, revelado no seu sacrifício de cruz. Ele ainda não havia visto, percebido a própria materialização, encarnação diante dos seus olhos do que era um amor sacrificial em completa exposição. Nós não conseguiremos amar nem a Deus, nem as outras pessoas, enquanto não estivermos olhando para o amor de Deus por nós, revelado na cruz de Cristo. Nós simplesmente não conseguiremos demonstrar esse amor de Cristo aos outros se nós não estivermos olhando para o amor de Deus revelado na cruz de Cristo. O novo mandamento lhes dou. Legal, vou cumprir, vou sair daqui da capela amando todo mundo, vou espalhar bilhetinho nos escaninhos, vou falar bom dia para todo mundo que passar na minha frente, vou ajudar, dar oferta para todo mundo. Certo, é legal fazer resoluções como essas, mas será que você realmente vai ser capaz de amar ao outro como Cristo amou? Mantenha a cruz de Cristo diante dos seus olhos, firmada diante dos seus olhos, o amor de Cristo grudado no seu coração, em completa intimidade, e aí sim você vai ser capaz de amar como Cristo amou. E é interessante olhar para o exemplo do próprio Pedro, o que aconteceu com a vida dele depois. Você olha no capítulo 21, no último capítulo desse livro, e Jesus já ressurreto, ainda não precisa colocar isso, a gente vai ler daqui a pouco. Lá no capítulo 21, acontece aquela conversa bem interessante de Jesus com Pedro. Ele está na praia e o Pedro simplesmente decidiu ir pescar depois da ressurreição de Jesus. E eles estavam lá pescando, Pedro e mais alguns discípulos. E Jesus aparece na praia para eles, e eles vão até a praia, encontram com Jesus, eles comem juntos. Jesus, mesmo após ressurreto, come com os discípulos. E ali naquele momento de comunhão, de refeição juntos, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas sacrificialmente? E ali ele usa a palavra ágape. Você me ama mesmo, de entranhas, com tudo que você tem e é? Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, eu gosto muito do Senhor. Ele fala filéu, é um amor de afeição, carinho, de amigo para amigo. Eu gosto muito do Senhor. E Jesus diz então: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Aí eles continuam, tal. Jesus olha de novo para Pedro e fala: Pedro, e aí? Tu me amas sacrificialmente? Pedro olha para Jesus de novo e assim, tipo, mais ou menos, né? Eu gosto muito do Senhor, gosto muito, de verdade, gosto muito. E Jesus repete: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Por fim, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você gosta muito de mim? Jesus usa a palavra que ele estava usando, né? E aí Pedro fica consternado, atormentado com aquilo e fala: Jesus, tu sabes todas as coisas. O Senhor conhece tudo, me conhece melhor do que todos e sabe que eu só gosto muito do Senhor. É como se na cabeça de Pedro tivesse aquela última vez em que ele falou: eu te amarei sacrificialmente, darei minha vida por ti. E ele pensou: puxa, não, eu não consigo. Eu não sou capaz de amar sacrificialmente. Não tem condições, estrutura em mim mesmo que me leve, que me sustente em um amor tão alto, tão sacrificial assim. O máximo que eu consigo é gostar muito. É sentir afeição, carinho, gostar bastante. Temos uma boa amizade. Mas dar a vida sacrificialmente, não, eu não consigo, eu não sou capaz. E talvez aqui Pedro chega no momento em que nós precisamos chegar também, num estado de confissão de é verdade, eu não consigo dar minha vida por amor a Jesus. Eu não tenho estrutura em mim mesmo de amar tanto assim. Eu não consigo amar ninguém
desse tanto. Não consigo amar minha esposa, meus filhos, meus pais, meus amigos, meus irmãos, desse tanto. Não tem estrutura em mim forte o suficiente para me motivar a amar sacrificialmente. Eu não sou capaz. E é muito lindo, agora sim, pode projetar aquele versículo. Quando Jesus olha para Pedro e diz: digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas, quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele disse: siga-me. Jesus profetizou naquele momento de restauração o dia em que Pedro, bem mais velho, iria amar a Jesus sacrificialmente, não negando o nome de Jesus, mas entregando sua própria vida por amor a Ele. E a tradição da igreja conta que no momento em que Pedro foi ser crucificado, ele disse: não me crucifiquem como ao meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Ele poderia ter negado a Jesus, ele poderia ter aberto mão daquilo e simplesmente morrido de velhice, mas ele optou, decidiu entregar sua própria vida em amor a Jesus, por amor ao seu mestre, sacrificialmente. Não porque, com o passar dos anos, ele se tornou capaz, um crente de alto nível, já que era Pedro, né, um dos grandes pais da igreja lá de Jerusalém, então ele era mais capaz do que todo mundo. Não, continuava sendo o mesmíssimo Pedro daquele dia lá na praia. Não tenho condições em mim mesmo de amar sacrificialmente, mas ao manter em sua mente o amor de Deus revelado em Jesus Cristo na cruz, ele foi capaz, pelo amor de Jesus, a amar sacrificialmente também. Como eu e você vamos ser capazes de amar pessoas, de amar a Cristo de modo sacrificial? Em nós não há estrutura para isso. Nós não temos condições para isso. Mas mantenha a sua intimidade com Deus. Mantenha seus olhos fixos no que Cristo fez por você, na nova vida que Ele te concede na cruz, no perdão total que Ele derrama sobre todos os seus pecados, e sobre toda a sua inaptidão, toda a sua falta de condição. E Ele, pelo Espírito, te capacita a ser o que Ele pede que você seja. Pelo Espírito, Ele te capacita a cumprir o mandamento que Ele mesmo dá. Pelo Espírito, nós somos capacitados a amar a Deus e ao próximo de modo sacrificial. Só para concluir, se você quiser memorizar essa frase, a nossa verdade revelada nesse texto, ser discípulo de Cristo é ser amado por Ele e amar aos nossos irmãos como Ele nos amou. Primeiro de tudo, para ser discípulo de Cristo, você precisa estar convencido de que Ele te amou. Olha para a cruz, lembra da cruz, lembra do que Ele fez, da entrega total que Ele demonstrou por nós. Só assim, sabendo, tendo convicção de que nós somos amados por Ele, é que nós teremos amor para dar, que nós seremos capazes de amar os outros como Ele nos ama. Como fazer isso? Como praticar esse amor num final de semestre corrido, cheio de prazo, de exegese de hebraico, de TCC, enfim, dessas coisas todas para entregar? Como é que eu vou ter tempo de amar sacrificialmente qualquer pessoa que seja? Bom, eu coloquei ali uma listinha de sugestões bíblicas, extraídas do próprio Novo Testamento, de como praticar um amor sacrificial. Se você quiser, anote 3 dessas sugestões para você colocar em prática hoje, para você colocar em prática essa semana. Lembra, não na sua força, não porque você é um bom cristão, mas porque o Espírito pode te capacitar a isso. Eu vou ler isso com vocês, essa lista, e se você quiser pode selecionar 3 desses para buscar colocar em prática. Nós podemos praticar o amor encorajando, sendo humildes, tenha compaixão, honre, cumprimente, confesse, suporte em amor, aconselhe, sirva, submeta-se, edifique, dedique-se, incentive o amor, perdoe, não minta, instrua, entoe cânticos espirituais, não fale mal, ore,
seja paciente. Eu queria convidar você a fechar seus olhos nesse momento. E eu estou bem convencido de que a maior forma que nós podemos demonstrar amor nesses dias por nossos irmãos aqui mesmo no seminário é perdoando e buscando perdão. Então eu queria que você agora, nesse momento, com seus olhos fechados, em oração, pensasse em um nome de alguém, de alguma pessoa a quem você feriu, a quem você magoou, a quem você distratou durante esses dias, mesmo que foi há muito tempo, mesmo que talvez você pense, aquela pessoa nem lembra mais. Pensa em uma pessoa a quem você feriu. E pede a Deus agora para que Ele te dê condições de buscar perdão dessa pessoa. Gostaria que você pensasse agora em alguém que te feriu. Talvez uma mágoa, mesmo que pequena que seja, mas feriu teu coração, ficou marcado, ficou gravado. E você não está conseguindo mais se relacionar com aquela pessoa da mesma forma desde então. Pede a Deus capacidade para perdoar essa pessoa. Pede a Deus que pelo Espírito você seja capacitado a buscar essa pessoa para declarar o seu perdão sobre ela. Restaurar esse relacionamento. Buscar reconciliação. Ora por essa pessoa agora. Pai, a gente te agradece por esse tempo que nós passamos juntos aqui. Eu agradeço pela tua palavra, que nos lembra quem nós somos, mesmo em dias corridos, mesmo em dias difíceis. E eu peço, Pai, que como discípulos de Cristo, nós possamos buscar ser como Cristo. Não como olhando alguém distante, olhando como alguém que viveu há muito tempo, mas sim lembrando que Ele vive hoje, de que Ele vive hoje e vive conosco. Ainda Jesus é Deus conosco, Ele ainda é Deus conosco e permanecerá sendo até o fim dos tempos. Que a gente possa buscar em intimidade, ser capacitados por Ele, a revelar esse amor, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias corridos. E Pai, nos capacita a nesses dias revelar esse amor através do perdão, buscando perdão e distribuindo perdão. Que o Senhor nos capacite nisso, Pai. Abençoe que essas últimas semanas possam ser as semanas de maior demonstração de amor aqui dentro desse seminário, de uns para com os outros, para que assim todos saibam que nós somos discípulos de Cristo. Eu peço por isso, Deus, e agradeço pela tua presença entre nós. Em nome de Jesus. Amém.